bem-vindos à segunda temporada do Insanidades Mentais. Vamos continuar a falar sobre saúde mental, sobre os dilemas, sobre os diagnósticos, sobre os mitos, sobre preconceitos e também vamos falar sobre o outro, aquele que convive e vive com alguém que tem um diagnóstico ou uma suspeita de diagnóstico e que muitas vezes influencia não só a vida da pessoa, mas também daqueles que vivem com essa mesma pessoa. Neste primeiro episódio da segunda temporada do Insanidades Mentais, vamos falar de familiares, de cuidadores que têm um familiar com cancro. E para isso vamos ter hoje um convidado especial, o enfermeiro Ricardo Cerqueira, que, portanto, pelo que eu sei, é enfermeiro no IPO desde 2007. Exatamente. Inicialmente no Hospital Dia de Quimioterapia e ultimamente num projeto que eu ajudei a fundar, a Equipa Multidisciplinar de Acessos Vasculares do IPO de Lisboa. Obrigada por ter aceito este convite, de vir aqui partilhar connosco. Obrigado pelo convite. De vires aqui, aliás, aqui você e tu acaba por ser sempre aqui um bocadinho, porque a gente já se conhece há muito tempo, não é? E portanto, mas gostava que tu partilhasses, e agradeço-te por isso, vires aqui partilhar a tua experiência, o teu ponto de vista sobre este assunto que tantas pessoas faz sofrer, que tantas pessoas se sentem perdidas, não só o doente, mas como os familiares, e nesse sentido gostava que tu falasses sobre esta tua experiência de 16 anos, ou mais de 16 anos, que é trabalhar nesta área. É assim, para ser sincero, a minha experiência vai para além, como tu sabes, vai para além dos 16 anos de trabalho que eu tenho no IPO de Lisboa. Também há uma experiência familiar por trás do acompanhamento do meu irmão, também me levou a ficar mais desperto para certas coisas que eu, na prática, seguia os protocolos e seguia aquilo que era o tido como o certo cientificamente, mas depois na prática eu percebi o que é viver com alguém que tem cancro e viver com o peso desse diagnóstico, mesmo para além depois da cura. Isso mudou-te como profissional? Deixou-me mais sensível, e mais sensível por vezes pode ser bom, por outras vezes pode ser mau. Eu notei que, desde que acompanhei o meu irmão com o diagnóstico de cancro, fiquei mais sensível para aqueles que necessitam. Gostava-me e custa-me muito olhar para pessoas que necessitam de ajuda por parte de um profissional de saúde ou por parte de cuidadores de enfermeiros ou de associações, ou seja, da sua rede disponível dentro e fora do hospital para o conseguir ajudar nos seus problemas. E às vezes não há ninguém que pegue nesses doentes. E isso deixava-me muito, muito frustrado e levava-me a ter comportamentos, às vezes exagerados, na procura do melhor para aquela pessoa. Por outro lado, sempre que apanhava utentes que tinham todos esses pré-requisitos para uma possível vida fora e dentro do hospital mais satisfatória na procura de melhor saúde, esses doentes queixarem-se de coisas insignificantes ou familiares queixarem-se de coisas insignificantes quando havia outras pessoas a passarem pelo mesmo, mas com menos recursos e não se queixavam. E então daí eu dizer que a minha sensibilidade tanto ajudou muita gente, como também me tornou um bocadinho empedrecido para outras questões sensíveis, mas que eu vejo como supérfluas. Mas é exatamente a questão de serem insignificantes para ti, pode não ser insignificantes para os Sim, outros. eu não disse que era algo de bom, foi algo de mau que eu tive que aprender a viver e a resolver dentro de mim, porque às tantas eu estava a ver o meu irmão em todos os meus doentes e não é assim que é o correto. Então tive que fazer um trabalho interior de conseguir distanciar-me daquilo que é a minha vivência e a vivência do meu irmão, daquilo que são a vivência dos familiares e dos utentes a que eu tenho que prestar cuidados de saúde. Porque a dor é subjetiva, não é? Cada um tem a sua própria Exatamente. dor. Exatamente. E afinal. Cada um diz, sou eu é que sei como é que me sinto. E é verdade, porque muitas vezes, nomeadamente os enfermeiros, os profissionais de saúde, os médicos, têm apenas conhecimento, digamos, daquilo que é visível no momento da consulta ou no próprio tratamento, mas muitas vezes não sabem o que se passa com aquela família, qual é a rede de suporte daquela família, como é que cada um dos familiares que convive com um doente com cancro se encontra emocionalmente, e nesse sentido, e também não é feita uma avaliação junto dos familiares para perceber como é que podem dar uma maior Há uma ajuda. tentativa de se fazer essa avaliação, só que
tendo em conta o tempo que é necessário para despender no tratamento e cura daquela doença, muitas vezes, quando se põe o pé no acelerador para se conseguir chegar à nossa meta, acabamos por perder a vista, o passeio, ou seja, os pormenores que ficam para trás. E centra-se demasiado o tratamento do cancro na sobrevivência daquela pessoa, na eliminação daquele diagnóstico, mas esquece por trás de que a vida continua. A vida não é só cancro. E ao apostarmos as fichas todas na cura e na eliminação do cancro, muitas vezes estamos a esquecer de outros investimentos, nomeadamente sociais, investimentos familiares, que a pessoa fez ao longo de anos e que depois ficam perdidos. E eu gostava de falar aqui contigo um problema que se passa muitas vezes que as pessoas não têm noção, que é isto, que é, nós preparamos a pessoa e a família, quando dá, para conseguir ultrapassar o cancro, custa o que custar, mas ninguém prepara a pessoa para viver depois do cancro. Já lá vamos em relação a isso, porque agora que falaste que vocês preparam, os profissionais de saúde preparam o doente e preparam a família, e já que estamos numa partilha mais individual, mais pessoal, posso partilhar a experiência que tive, porque o meu pai morreu com cancro. Sim, sim. O que é certo é que no momento em que soubemos a notícia, e durante os próprios tratamentos, até à sua morte, posso dizer que me senti profundamente só. Não houve um único momento que um médico ou até um enfermeiro tivesse a preocupação de vir ter comigo ou com a minha mãe para abordar exatamente o assunto, porque não sabemos que tipo de tratamento, não sabemos como reagir, não sabemos o que falar, nomeadamente junto daquela pessoa que vamos voltar para casa e teremos que falar com ela, porque muitas perguntas surgem, até porque sabemos, e acho que traz esta ideia junto de outros familiares, é que quando ouvimos a notícia o seu familiar tem cancro, associamos a uma sentença de morte. E isso, de facto, emocionalmente é um murro no estômago. E o que eu senti, e outras pessoas sentiram, e tanto amigos como até pacientes que vêm até à consulta, é que se sentem profundamente sós. Ou seja, não há uma conversa, não há uma procura, não há uma tentativa pelo menos uma tentativa de perceber o que é que se passa junto daquela pessoa, encaminhar aquela pessoa, orientar aquela pessoa emocionalmente, seja a própria, seja para, portanto, dar o melhor cuidado, porque o cuidado, além da parte física, é também o cuidar emocional, Sim, sim. da sua saúde mental, e eu nunca senti isso. E gostaria de te perguntar o que é que se pode fazer. É assim, eu não partilho dessa experiência porque, felizmente, eu trabalho num hospital que é dedicado 100% para o cuidado do utente com diagnóstico de cancro e, portanto, se calhar a minha experiência é diferente daquela que tiveste. Há sempre um acompanhamento no IPO de Lisboa da pessoa a todos os seus níveis. É claro que com os constrangimentos que tem havido no Sistema Nacional de Saúde, o investimento nesse tipo de acompanhamento ao longo dos anos pode ter decrescido. Se calhar hoje em dia não estamos a prestar cuidados como estaríamos há uns anos atrás, mas o nosso foco continua sempre a ser acompanhar o utente e a sua família em todas as suas vertentes. Então, como é que acompanham a família? O utente, neste caso, para além de ser acompanhado pelas especialidades médicas, também tem as consultas de enfermagem, nas quais é feito uma avaliação de todas as competências que o utente e a família têm, para poder traçar um projeto terapêutico em que o utente e a família possam ser uma mais-valia, possam ser parceiros, ou seja, ir buscar o utente e a família como parceiros no tratamento do cancro. Seja para curar aquela pessoa do cancro, se possível, ou seja, para atenuar a vivência daquela doença oncológica, ou seja, prestação de cuidados paliativos, porque assim, cuidados paliativos não começam quando a pessoa está à beira de morrer. Cuidados paliativos começam quando a pessoa é diagnosticada com uma doença incurável. Aí é que começam os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos não é só dar medicação para as dores ou para os enjoos, ou seja, não é só combatar fisicamente com medicação aquilo que a pessoa vai sentindo devido à doença oncológica que tem. Não.
é também dar apoio psicológico, espiritual, familiar, social àquela pessoa para que ela possa viver, visto que tem uma doença incurável, os seus últimos meses, dias, anos, décadas de vida da melhor forma possível. Sim, mas aqui em relação, volto aqui novamente aos familiares, porque de facto um bocadinho também vai ao encontro daquilo que se pretende no podcast, não é? Portanto, aqui o papel dos familiares, e aqui de facto tocaste aí dois momentos que me parecem distintos e que é o momento do tratamento, ou seja, quando os familiares, o cuidador, digamos assim, acompanha o doente, nomeadamente aos tratamentos. Qual é que é o papel do familiar nesse momento, além do stress, das longas listas, das longas horas, aliás, além das Eu listas, diria-te, das longas horas de espera, qual o papel, ou qual é que deve ser o papel do familiar nesse momento, para que o tratamento em si, e nós sabemos que o tratamento da parte, digamos, dos medicamentos é importante, mas também a estabilidade do próprio doente é importante nesse tratamento. sim. E como é que os familiares podem aí ter um papel que seja importante para o tratamento? Tem impacto ou não? Ao fim e ao cabo, o que eu te quero perguntar é: tem impacto ou não nesse momento do tratamento, em que é um familiar a acompanhar? É uma mais-valia, sim ou não? E como? Então, para já vamos a tentar alargar o termo familiar. Pessoa de referência. Ou pessoa que é especial para aquele utente. Porque assim, nem todos nós vivemos com famílias tradicionais. Há pessoas para quem a família deles é um amigo, é um vizinho. Cada vez mais vivemos numa sociedade em que aquilo que nós olhávamos como sendo a estrutura familiar normal de cada indivíduo acaba por ser muito, muito diversa. Especialmente com também taxas de divórcio a aumentar, imigração, ou seja, cada vez mais temos multiculturalidade, temos diferentes estruturas familiares dentro da nossa sociedade. Portanto, nós temos que identificar para aquela pessoa, em primeiro lugar, quem é a sua pessoa de referência ou pessoas de referências. Sim. Ou instituições de referência, que a pessoa pode não ter uma família. Mas o que eu estou aqui a perguntar concretamente é o seguinte: não interessa, então, a pessoa de referência. Sim. Naquele momento em que a pessoa vai fazer o tratamento, leva a pessoa de referência. Certo? Essa pessoa de referência não pode ser só alguém que seja importante para a pessoa, mas tem que ser alguém que tenha competências para poder ajudar aquela pessoa. Não basta só fazer companhia como se fôssemos às compras, por assim dizer. Não, a pessoa que vai acompanhar a outra tem que ter a capacidade de ser uma mais-valia para aquela pessoa. Como? E ser uma mais-valia é, por exemplo, a pessoa quando está a receber informação, a dizer que acabou de receber das piores doenças que a sociedade considera, que é o cancro, a pessoa cai-lhe tudo ao chão. Fica sem rumo. Portanto, se tiver que ser acompanhada por alguém, que seja alguém que seja capaz de a trazer à tona, capaz de recolher informação que a outra pessoa que lhe está a ser dito que tem cancro e que vai ter que fazer tratamentos. Essa pessoa não vai conseguir escutar aquela informação como deve ser. Portanto, a pessoa que acompanha tem que ser alguém que tenha discernimento para conseguir receber a informação, manter a outra pessoa calma e desfiltrar depois essa informação para a pessoa. Desfiltrar ou filtrar essa informação? Depende. Há pessoas que sabem demais e que deveriam saber menos para ter a sua mente sossegada, e há pessoas que, ao saberem de menos, não ficam com a mente sossegada. Portanto, vai depender para a pessoa. Por isso é que tem que ser alguém que conheça bem a pessoa que está a ser diagnosticada de cancro. Então, o bem-estar do familiar, do cuidador, da pessoa de referência, é essencial para o tratamento da pessoa com cancro? É essencial porque nós sozinhos não conseguimos nada. Quanto mais sozinhos numa situação de vulnerabilidade. Estamos a falar como disseste há bocado, de um morro no estômago enorme para todos, mas essencialmente para a pessoa que recebe o diagnóstico. Portanto, sozinhos nós não valemos nada, muito menos numa posição de fragilidade. Portanto, se tivermos alguém que seja uma âncora e ao mesmo tempo uma rocha
para nos podermos segurar, para que podemos chorar naquele ombro e desabafar tudo cá para fora, mas também não é a pessoa que nos vai arrastar para baixo. Ela vai nos ouvir, vai nos escutar, vai deixar nós ventilarmos os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo vai pegar em nós e vai dizer o caminho é para a frente. Mas em relação ao caminho é para a frente, porque uma coisa é o tratamento, por isso que perguntei em primeiro lugar o tratamento, não é? Portanto, a pessoa de referência durante o tratamento no hospital concretamente, mas depois a pessoa sai do hospital e vai para casa. E a rotina daquela família, daquelas pessoas mais próximas, muda radicalmente. Ou seja, a pessoa de referência, o cuidador, passa muitas vezes, não digo em todos os casos, mas muitas vezes passa a viver em função, portanto, do doente com cancro. E passa a viver para a pessoa, a sua vida altera drasticamente e muitas vezes não tem, digamos, um escape. E muitas vezes até sente culpa quando sente que está cansada ou que não quer continuar, ou que não sabe como continuar a viver naquela situação e que lhe apetece, de alguma forma, ter contacto com outras pessoas, contacto com outras realidades, poder, portanto, ter um tempo livre. O burnout, estás a falar do burnout do cuidador. Sim, que acontece muitas vezes, que não é falado. Acontece muitas vezes, na minha instituição até se programam internamentos. O utente, quem foi diagnosticado de cancro, pode não ter nenhum agravamento significante para ser internado, mas a família, os cuidadores já estão degradados física e psicologicamente, que é agendado um internamento para a pessoa ficar afastada do seu domicílio, para aqueles cuidadores poderem restabelecer as suas energias, tanto físicas como psicológicas e sociais. Portanto, então, eu não sabia, de facto isso era possível, acho que muitas pessoas não sabem que é possível, portanto, pelo que eu percebi, posso programar um internamento. É claro que depende dos recursos que estão disponíveis na altura para aquela unidade hospitalar, se tem essa capacidade ou não. E também depende dos recursos sociais à volta. Se a pessoa, por exemplo, viver numa zona em que existam hospitais de retaguarda, que servem para, por exemplo, doentes recuperarem do AVC ou do infarto, ou até mesmo doentes paliativos ficarem internados 1 ou 2 semanas para aliviar. Ou seja, há uma série de equipamentos sociais que existem, não de igual forma distribuídos pelo país todo, mas que existem em alguns sítios, portanto isso vai depender muito. Eu costumo dizer sempre que nós a todos os níveis, seja saúde, educação, o que for, nós vivemos em diferentes Portugais. Porque quem vive nas grandes cidades junto ao litoral é diferente de quem vive nas cidades ou aldeias do interior. Mas o que é certo é que as pessoas têm que viver com essas realidades. E eu tenho doentes que vêm, o IPO abrange utentes desde sul de Coimbra até o Algarve, mais ilhas e Palopes, países de língua oficial portuguesa. Ou seja, são muitos utentes numa mancha geográfica muito grande e que nem sempre é fácil cuidar deles com uma distância tão grande. Porque eu posso dizer a um doente que vive no distrito de Lisboa que assim que precisar venha cá que eu consiga ajudá-lo. Outra coisa é dizer a um utente que vem de Porto Alegre ou que vem de Lagos, dizer venha cá logo assim que puder que eu ajudo no que precisar. Então, para que a função de quem cuida seja mais leve, para que não se chegue ao tal burnout, ao tal esgotamento emocional, nomeadamente, enquanto profissional de saúde, o que é que sugeres à pessoa quando não tem esses recursos? Quando não é possível, e por vezes não é possível, e que muitas vezes também não há um psicólogo, e como sabemos o Sistema Nacional de Saúde não dispõe de psicólogos suficientes, muitas vezes nem para os próprios doentes, quanto mais para as próprias famílias, que volto a dizer, muitas vezes esquecidas, e estou a falar do ponto de vista psicológico, Sim. do ponto de vista emocional, estou a falar da saúde mental das famílias. Enquanto profissional de saúde, que dicas poderás dar a estas pessoas quando não têm recursos, mas que ao fim e ao cabo têm que continuar na luta, têm que continuar a acompanhar o seu ente querido, têm que continuar a fazer e a ter capacidade de resiliência para fazer o caminho e chegar a bom porto? Assim, que dicas é que eu posso dar? Tantas. Esse é um dos objetivos principais da minha profissão. Enquanto enfermeiro, o nosso objetivo é dotar a pessoa e o seu círculo imediato de responsabilidade, a sua família, os seus amigos, à volta que têm responsabilidade na saúde daquela pessoa, dotá-las de
do conhecimento, e conhecimento pode ser só saber a que horas é que tem que tomar aquele medicamento, pode saber como é que se faz uma boa transferência de uma cadeira de rodas para o leito da cama. Ou seja, o nosso trabalho enquanto enfermeiros é dotar as pessoas de conhecimento e ferramentas para conseguirem alcançar maior estado de saúde. O meu objetivo não é curar a pessoa que tem cancro. O meu objetivo é fazer com que aquela pessoa que tem cancro, cure-se ou não se cure, tenha a melhor saúde possível. É esse que é o trabalho do enfermeiro. Prestar cuidados de enfermagem é ajudar o outro a alcançar maiores patamares de saúde. E, portanto, isso é o que nós fazemos no dia-a-dia, que é falar com as pessoas, perceber como é que elas vivem, e como é que elas vivem é se vivem num apartamento, numa vivenda, se tem saneamento básico, se tem escadas, se tem elevador, perceber onde é que aquela pessoa vive, com quem é que vive. Tem animais de estimação, não tem? Tem pessoas de quem cuida, ou seja, ela tem que ser cuidada e tem ainda pessoas para cuidar. Saber esses pormenores todos acerca da vida da pessoa e depois arranjar com a pessoa. E é muito difícil tu perguntares-me a mim quais são as estratégias que eu devo dizer. Eu posso dar aqui algumas, só que vão ser bastante básicas e abrangentes, porque de pessoa para pessoa. São importantes. Eu estava-te a perguntar em relação aos familiares, não é em relação ao doente. Sim, mas o que eu estou a dizer é que esse trabalho é feito com a pessoa e com os seus familiares. Nós, para conhecermos alguém, não podemos só nos basear no discurso daquela pessoa. Temos que tentar que a pessoa traga sempre alguém de referência para ela, para nós conseguirmos construir uma imagem mais alargada daquela pessoa e do seu meio ambiente. Sim. Mas se puderes dar algumas dicas, ainda que generalistas, obviamente que depende sempre de pessoa para pessoa, de caso concreto. É verdade, então, o que eu diria... mas o que eu te estou a perguntar é, quando a pessoa está em casa, que está, volto aqui a fazer referência, cuidador, é para o cuidador, que está extenuada, cansada, que acha que não tem forças para continuar, e muitas vezes o não ter forças para continuar traz um sofrimento ao próprio cuidador, sente culpa por estar, porque acha que não pode estar a sentir aquilo que está a sentir. Se de facto há dicas, ou se podes dar dicas a essa pessoa quando está nesse momento, achas que a pessoa se deve isolar ou deve de facto tentar encontrar formas de ter algum tempo para si, ou seja, de fazer aquilo que ela gosta? Achas que é importante o cuidador ter esse discernimento de encontrar o seu limite? A nossa energia não é infinita. A nossa energia é finita. E se nós realmente gostamos do outro e queremos que o outro esteja bem, nós próprios também temos de estar bem. Todas as guerras, sejam elas com que o oponente for, começam na nossa cabeça. Portanto, se a nossa cabeça não estiver saudável, que é a nossa primeira ferramenta para lutar nesta vida, se ela não estiver saudável, nós vamos cair. Se a nossa cabeça adoecer, o nosso corpo vai adoecer. Portanto, a nossa mente tem que estar saudável. Para a nossa mente estar saudável, nós precisamos de realmente dignificar, através do trabalho, através da produção de algo útil e com valor, nós nos dignificamos, mas depois temos que nos divertir. Temos que soltar as energias todas. Não basta só eu estar a cuidar da minha mãe ou do meu pai ou do meu irmão e sentir que se eu estou a fazer aquilo que a sociedade espera de mim e que aquilo que eu sempre esperei de mim, enquanto aquilo que eu acho que sou, que é uma boa pessoa, mas depois na realidade eu deixo-me ir até ao tapete, destruo-me todo, deixo-me ficar sem energias e depois tudo o que acontecer de mal eu vou achar que é a minha culpa e eu não cuidei o suficientemente bem daqueles que eu amo. Não. Nós temos que nos divertir e nos valorizar. Quando nós nos valorizamos, quando nós nos divertimos, quando temos experiências boas, nós conseguimos depois capitalizar isso e ter mais energia para cuidar do outro. Só que a questão é que a maior parte das pessoas que estão nessa situação fica com uma visão de túnel. E o sentimento de culpa é muito grande. Portanto, a primeira coisa que as pessoas têm a pensar é... Isto foi uma pessoa muito importante na minha vida que me disse e que me ajudou muito na minha situação com o meu irmão. E também que me começou a abrir os olhos para algum burnout que eu estava a acumular também no trabalho, que é: eu não sou o outro. Eu sou eu. Só que o problema é que às vezes nós temos dificuldade em saber quem é que nós somos. Portanto, nós para cuidarmos do outro, temos de estar bem com nós próprios. Sabemos quem nós somos, saber porquê? Para saber os nossos limites, para saber os nossos medos e receios, para não entrarmos numa espiral destrutiva, mas também para saber aquilo que nos fortalece, para irmos buscar isso. Buscar essas pequenas alegrias que nos fortalecem.
Então é importante encontrar momentos de lazer, atividades, para o Especialmente, próprio. especialmente que promovam a libertação de energia emocional. Ou seja, quanto mais a atividade for social ou for de libertação de energia emocional, melhor, porque a pessoa a seguir vai se sentir mais relaxada, vai deitar cá para fora as coisas se calhar que não disse porque tem medo de dizer. Quantos? E também é importante, achas que é também importante, se a pessoa tivesse a capacidade, uma vez que muitas vezes o Sistema Nacional de Saúde não tem, portanto, procurar ajuda psicológica, ou seja, que um técnico especializado é que uma Sim, mais-valia nesse sentido, nesse caminho de encontrar respostas pessoais. Sabes, Maria, lá no IPO muitas vezes nós aconselhamos os utentes e até mesmo os familiares a recorrerem ao apoio psicológico. E eles dizem-me, ai, tanta gente que precisa e agora vou estar eu a ocupar esse espaço. Achas que é uma espécie de negação? Achas que é uma espécie Há as duas coisas. de a pessoa Há a não negação, querer de facto assumir esse sofrimento porque acha que ou não assumir ou não consciencializar é mais fácil continuar? há as duas coisas, que é, há as pessoas que negam, porque se aceitam, então é porque aceitam também a ideia de que estão a ficar sem energias e elas não querem pensar nisso, porque enquanto o corpo está quente, nós vamos avançando, não é? E parar para pensar é admitir que estamos a fraquejar, deixar o corpo esfriar. Então muita gente não quer, está em negação realmente. Há outras pessoas que estão uma espécie de síndrome de impostor, acham que elas não merecem aquilo, elas não Não trabalham o merecem suficiente, como? não merecem, porque há pessoas que estão piores. Porque quando estão na sala de espera, observam situações ainda piores. Então acham que alguns. Há algumas coisas que o IPO ou outro hospital possa oferecer, não é para elas, é para os outros que estão pior. Não sei se consegues perceber essa Portanto, imagem. por comparação, há aqui um processo de comparação em Ah, que há pessoas piores e, portanto, como há pessoas piores, eu não mereço ou eu não necessito sim, uh, desse acompanhamento. sim, sim. Mas achas que isso é positivo Não, não é para o nada positivo. próprio Não é nada, e para o próprio doente que precisa que a outra pessoa esteja equilibrada? não é nada positivo. Os utentes. Há aqui uma coisa que nós. Percebo que estamos a falar dos familiares, Sim. mas aqui há outra questão que também tem a ver com os outros que rodeiam o utente, que é, por exemplo, os colegas de doença. Por assim dizer, peço desculpa pelo termo colegas de doença, mas é as pessoas que estão na sala de espera e que frequentam o hospital. A pessoa que tem um diagnóstico, acabou de ser diagnosticada, vai se confrontar nos tratamentos, nas suas consultas, em ver pessoas que estão bem piores do que ela e pessoas que estão bem melhores do que ela. E a pessoa, como está com sede de informação sobre o seu destino, sobre aquilo que se vai passar com ela, acaba por ir beber a um lado e ao outro. E eu digo sempre aos meus utentes: vão buscar aos outros, aos vossos colegas de doença, as coisas boas e esqueçam as coisas más. Ou seja, não fiquei a pensar, porque depois os utentes começam a ver a história de vida dos outros e começam a colar na sua mente uma história de vida semelhante que às vezes não tem nada a ver, ou a tirar dicas para o seu dia a dia de uma pessoa que está a fazer um tratamento completamente diferente, porque apesar de estarmos a falar aqui de cancro são centenas e centenas de doenças diferentes. Ahm, Sim, é verdade, Pronto. não é? E às vezes a pessoa acaba por se confundir toda, porque já é tanta informação relativamente à sua doença e ao seu tratamento, já é tanta informação, que depois começa a receber informação de todos os lados e acaba Não é bom? por se perder. Não é nada bom. Não é Seja nada para bom. o doente, seja para os familiares, porque muitas vezes os próprios familiares têm tendência, por um lado, a ir à internet, pesquisar. Nem toda a gente consegue entrar dentro da consulta, não é? Então os outros familiares. Isso é outra coisa importante, que é haver alguém que centralize em si uma espécie de um chefe de equipa da equipa dos familiares ou da equipa dos amigos. Ou seja, haver alguém que se chega à frente e que consiga ser o ponto onde se condensa a informação e onde é distribuída a informação. Porque para uma pessoa que acabou de receber uma notícia horrível, ter que estar a responder as chamadas e a mensagens constantemente, a contar tudo do início para cada pessoa, dizer eu fui ao médico, aconteceu isto e aquilo outro, ele disse que vai fazer isto e vou ter que fazer aquilo outro. É muito complicado, temos de estar sempre às vezes, na altura do meu irmão, às vezes apetecia-me escrever tipo um texto
e depois, cada vez que alguém perguntava alguma coisa, era só fazer copy-paste e apresentar. Cada vez que eu tinha que explicar tudo outra vez do início. Portanto, se o utente puder ter um familiar ou um amigo, que é ele a pessoa que distribui jogo para os outros familiares, ou seja, ele que coordena os esforços, melhor. Mas achas que é uma boa ideia, porque estás aqui a falar do início. E muitas vezes sabemos que é um longo processo. Há pessoas que estão em processo Sim. durante um ano, Sim, 2 anos. ou mais. Achas que deve continuar a ser essa pessoa, ou portanto, a centralizar a informação? Ou seja, não há aqui o perigo de uma sobrecarga em relação a essa pessoa. Eu diria mais. E ser essa pessoa depois. Infantilização do utente. A pessoa. Sim, mas em relação. Mas antes de irmos aí, estava-te aqui a perguntar concretamente em relação. Porque falaste de centrar a informação numa espécie de chefe de equipa, não é? E esse chefe de equipa, ao sentir essa responsabilidade, ao sentir a responsabilidade que tudo se centra nele, se não há aqui o perigo, uma vez que o processo e o tratamento, como vais-te falar, pode durar anos, se não há aqui o perigo de sobrecarga. E neste sentido, pergunto, com delegar, ou seja, quando a pessoa perceber que está num ponto tal em que precisa de facto dividir, portanto, esse papel, como o deve fazer? Então, há sempre o risco dessa pessoa pensar que está a abandonar o seu familiar, não é? Aí, agora vou-me livrar desta responsabilidade que me foi entregue a mim, uma responsabilidade tão importante. Voltamos outra vez àquilo que eu dizia. Nós, para cuidarmos do outro, temos que estar bem. Seja um profissional de saúde, seja um cuidador informal. Nós, para cuidarmos do outro, temos que estar bem. Porque cuidar do outro é uma entrega a 100%. Portanto, um enfermeiro, um médico, trabalha por turnos. A gente sai do trabalho, vai para casa, descansa. Estamos com nossas famílias, temos a oportunidade de sair daquele contexto. O familiar, muitas vezes, não tem essa oportunidade. Se calhar, essa pessoa até mora com o doente. Muitas vezes mora. Se calhar até dorme na mesma cama com o doente porque é a esposa ou o esposo. Portanto, aí não vai haver esse espaço de recuperação. E a pessoa, é claro, que vai, ao receber esta responsabilidade, que às vezes nem recebe, às vezes é ela própria que se chega à frente e arrebata essa responsabilidade. Ora, as responsabilidades são para nós cumprirmos enquanto conseguimos cumprir. Quando a gente deixa de ter capacidades para as cumprir, mais tarde ou mais cedo vamos ser irresponsáveis, porque vamos quebrar a nossa responsabilidade. Portanto, isso tem a ver com de cada um conseguir respeitar a sua própria saúde mental. Agora, assim, é muito bonito falar a pessoa poder passar a responsabilidade para o outro. E se não houver outro para poder passar? Tenho muitos casos, agora, se calhar não é uma coisa importante para esta nossa conversa, mas não é, é importante porque há de facto pessoas que estão. Eu gostaria que vocês percebessem que isto estão sozinhos e não há uma rede de cuidados que deveria existir, aliás, que está pensada, mas o que é certo é que na prática ela não funciona. Sim, Maria, mas agora estavas a falar do familiar, não é? E agora falo-te de familiares que cuidam de outro que odeiam. Nós temos muitos utentes, homens e mulheres, que de uma forma ou de outra viram-se sozinhos nesta fase da sua vida em que lhes é diagnosticado cancro e lhes é proposto tratamentos super agressivos, e a única pessoa que aceita cuidar deles, porque não tem mais ninguém, é um ex-companheiro ou uma ex-companheira. Ou então, muitas das vezes vítimas ou atuais companheiras em processo de divórcio ou em processo de violência doméstica e que têm que prosseguir, porque senão a sociedade vai olhar para eles de lado. E muitas vezes temos então esses cuidadores informais, esses familiares ou amigos que cuidam de pessoas que, embora no passado possam ter tido uma relação significante e terem amado aquela pessoa, hoje em dia não amam, mas por uma questão de responsabilidade social cuidam daquela pessoa que lhes bateu, ou que lhes injuriou, ou que simplesmente já não há nenhum vínculo de amor, mas continuam a cuidar. Então continuam por uma questão de obrigação? Sentes isso? Que decorre de uma obrigação? De uma obrigação social, sim. Da tal responsabilidade. Quando temos alguém que mais ninguém consegue ajudar, e só nós é que podemos ajudar, nós sentimos essa responsabilidade social. Mas como eu dizia há bocado,
nós aceitarmos uma responsabilidade ou continuarmos a trabalhar em algo em que envolve essa responsabilidade e nós não estarmos aptos para isso e não mandarmos o nosso grito de ajuda, porque a gente até pode não ter ninguém à nossa volta, mas a gente não procurar por ninguém, a gente não vir se há alguma instituição, ONG ou alguma unidade hospitalar que nos possa ajudar, se a gente não procurar ajuda, então estamos a ser mais negligentes. Aí estamos mesmo a ser irresponsáveis porque estamos a deixar a nós próprios mal e a outra pessoa que supostamente deveríamos ser responsáveis mal. E quando não é essa ajuda, ou seja, quando de facto o familiar procura, Tem que dirigir-se ao hospital onde e a não pessoa... há. Todos os hospitais que cuidam de pessoas, para além de enfermeiros e médicos, têm outros profissionais, têm psicólogos e têm assistentes sociais. Achas que são suficientes? Se são suficientes. Se eu acho que não há médicos e enfermeiros, se eu acho que não há médicos e enfermeiros suficientes nos hospitais portugueses, também não haverá certamente psicólogos e assistentes sociais. Portanto, acho que aqui não é uma questão de um grupo. Embora, Maria, digo-te já, e se há um grupo dentro da saúde pública especificamente, que está subrepresentado, são os psicólogos. Não só para os utentes, mas para os próprios profissionais de saúde. Que também cuidam, não é? E que muitas também vezes cuidam. Estão em sobrecarga. Achas agora, estamos a quase a terminar, e estava aqui a pensar de facto na falta de respostas, que são óbvias, não é? Por parte do sistema. Eu sei, nomeadamente, que o IPO tem, de facto, uma rede de voluntariado. Essa rede de voluntariado poderia ser uma mais-valia no sentido de... E estou aqui a pensar nos familiares, não estou a pensar no doente ou no utente. De, por vezes, ser ali uma espécie de um porto de abrigo para a pessoa poder desabafar. Ou seja, se uma espécie de bússola, ter ali algumas linhas orientadoras... Este tipo de trabalho, eu não acredito que possa ser feito com... Pode ser feito com voluntariado, mas não será... Porque as pessoas precisam de ter formação. Vamos lá ver uma coisa. Para fazer um acompanhamento real de alguém que está em sofrimento e numa situação muito complexa de saúde, e estamos aqui a falar de conhecimentos de quê? De psicologia, sociologia, um bocadinho de biologia, um bocadinho de farmacologia, ou seja, teria que ser... Eu acho que este tipo de trabalho não pode ficar a cargo de... Queria saber a tua opinião, concordo, que é a questão de, portanto, na falta de recursos especializados, ao fim e ao cabo, é o que estamos aqui a falar, se eventualmente... Falta de recursos ou existem formas melhores de gerir esses recursos? Lá fora... O que é certo para as pessoas, não há recursos. O que é certo para as pessoas, se precisarem de falar com um psicólogo, nomeadamente, seja no IPO, seja no outro hospital, muitas vezes não é possível. E eu sei disso. Tenho vários pacientes que portanto, fazem essa partilha. E, na falta desses recursos, seja qual for a razão, seja por falta de investimento, seja por falha de gestão, não interessa, as pessoas precisam de respostas. É como é que aquela pessoa, e estava-te a perguntar, se o voluntariado, e não tenho aqui uma resposta para isto, não prestando um cuidado especializado, mas ser uma linha orientadora para dar algumas dicas, digamos assim, se isso poderia ser possível ou não. Ou não faz de todo sentido? Não faz todo sentido. Isto porquê? Lembras-te de eu falar há bocado contigo da questão do conhecimento que é necessário ter para se conseguir encaminhar o utente. Portanto, esse voluntariado teria que ser depois formado e que teria que ser uma formação até bastante diversificada para conseguir ter as nuances todas para poder satisfazer as perguntas do utente ou do familiar do utente. Não. O que eu acredito é num modelo que existe lá fora e já alguns hospitais estão a querer implementar em Portugal, que é o Nurse Navigator. Ou seja, o enfermeiro, basicamente uma espécie de enfermeiro de família. Ou seja, é o enfermeiro daquele caso. Em vez do enfermeiro estar a prestar cuidados diretamente àquela pessoa, não, é um enfermeiro que vai ser o pivô entre todos os elementos do hospital relativamente àquela pessoa. É o enfermeiro do caso daquela pessoa. E esse enfermeiro, o que é que tem como trabalho? Seguir... Lembras-te daquilo que eu falava contigo? O nosso trabalho é avaliar aquela pessoa e depois dotá-la de competências para ter mais saúde, certo? Pronto, é isso mesmo que o Nurse Navigator faz. Ele pega no processo daquele doente e vai ver o que é que está a falhar, o que é que pode ser feito de forma diferente e melhor, e vai tentar navegar
Nurse Navigate, navegar aquela pessoa até Bom Porto. Bem, agora para terminar, porque teríamos aqui imensos assuntos e imensos Mas, tópicos. Maria, eu só gostava de dizer uma coisa. Aqui no meio disto tudo, para as pessoas que nos estão a ver lá em casa e a ouvir lá em casa, há um autor, Kübler-Ross, espetacular. Porque quando falamos de luto, e a Kübler-Ross estuda as várias fases diferentes do luto, quando falamos de luto, muitas vezes associamos o luto só à morte. E o luto não é isso. O luto basicamente é a perda de uma circunstância, de um status, para passar a ter outro. E ter cancro, seja a pessoa com uma doença que é passível de ser curada a 100% ou não, há sempre uma perda. Há sempre uma perda da pessoa física e psicologicamente, socialmente, que eu era, para a pessoa que passa a ser depois de todo aquele diagnóstico, todo aquele tratamento, muitas vezes que leva a alterações morfológicas, pode levar também a alterações sociais, porque a pessoa deixa de ter a vitalidade que tinha para poder praticar o seu desporto. Ou seja, há alterações na vida que levam a uma experiência de luto. Portanto, se as pessoas puderem ler para um bocadinho... E para os E familiares. para os familiares também. E se as pessoas tiverem... ler um bocadinho sobre Kübler-Ross e sobre as diferentes fases do luto, conseguem estar mais preparadas. É mais fácil eu preparar-me para uma viagem se eu tiver visto pelo menos um mapa do sítio que eu vou visitar, por assim dizer. Achas que um bom princípio para afastar a culpa é aceitar a doença e isso possibilita enfrentar a situação com mais tranquilidade? Eu diria aceitar a situação, ponto. Acho que a aceitação A aceitação. torna muito mais fácil o percurso. Eu iria dizer uma coisa muito parva. O amigo meu dizia sempre: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E agora, mesmo para terminar, queres deixar alguma mensagem aos cuidadores familiares de doentes com cancro? Sim, gostava de dizer que vocês nunca estão sós. Há sempre profissionais de saúde, instituições, sejam elas do Estado ou privadas, que vos podem ajudar. Muitas vezes a questão económica é problemática no acesso a esses cuidados ou a essas instituições, mas pensem sempre, não estão sós, façam o vosso melhor, porque tudo o que vocês fizerem será sempre o vosso melhor, tá bem? E esse sentimento de culpa, livrem-se dele. Livrem-se dele porque é contraproducente. Vocês só conseguem fazer aquilo que conseguem fazer. E tudo o que fizerem é bom. Ok? Muito obrigada, Ricardo, por esta partilha rica, intensa e acho Obrigado bastante pelo convite, esclarecedora. Acho que ficou aqui claro que há vários assuntos em relação a esta temática, a esta doença, seja para o próprio doente, seja para os próprios familiares. Aliás, a conversa que nós tivemos aqui a ter não é bem sobre cancro, é sobre doenças incuráveis, não é? É sobre basicamente tivemos a falar sobre o burnout. O que estivemos aqui a falar foi, acima de tudo, pessoas que vivem com alguém com uma doença. Sim, grave e mas aqui a questão foi em relação ao cancro, porque sabemos que atinge muitas pessoas. Porque é o arquétipo, não é? É o arquétipo da doença de bicho-papão má, tipo o que é certo o flagelo. Continua a existir e continua a ser assustador e de facto é uma das doenças que mais muda a dinâmica familiar, que vai trazer algo que nós sabemos desde que nascemos, que é a morte, ou a possibilidade de morte, ou seja, quando a morte deixa de ser abstrata e passa a ser concreta. E isso tem um grande impacto do ponto de vista emocional para o próprio quando recebe a notícia e para aqueles que o acompanham nessa luta. Portanto, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. E hoje ficamos por aqui, neste episódio do nosso Insanidades Mentais. Espero que tenham gostado e que nos acompanhem nas redes sociais. Podem enviar dicas, temas que gostariam de ouvir. Podem enviar para o e-mail insanidadesmentais@gmail.com. Podem nos assistir e acompanhar nas várias plataformas onde o podcast está disponível. Até à próxima.